E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael. Hoje nós estamos aqui em mais uma aula do nosso curso de PySpark. Bom, a gente já passou por bastante conteúdo aqui, a gente já viu o que são os RDDs, a gente já viu como importar base de dados ali utilizando o PySpark, a gente aprendeu como definir nossa estrutura da nossa tabela, passamos por agregações, passamos por group by, também passamos por como manipular colunas, né? A última aula a gente aprendeu como fazer os joins, e hoje a gente vai entrar aqui como utilizar o SQL utilizando o PySpark, tá? Então a gente vai utilizar o PySpark SQL. É bem simples. Lembrando que aqui o objetivo não é a gente ter uma aula de SQL, tá? Eu já tenho um curso inteiro de SQL aqui no canal. Então, caso você esteja interessado, é só você dar uma olhada nos meus vídeos, que eu tenho bastante conteúdo sobre SQL aqui, de como utilizar a linguagem. E o objetivo aqui é mais a gente ver como que a gente utiliza o PySpark com o SQL, tá? Como que a gente faz para fazer isso. E a gente vai fazer do mesmo jeito. Peraí, acho que esse daqui. A gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez as últimas aulas, tá? Eu peguei e pedi pro chat GPT gerar alguns exercícios aqui pra gente, utilizando a mesma tabela que a gente utilizou nas aulas anteriores. E aqui eu vou tentar explicar os conceitos de como que a gente faz, tá? Lembrando que, novamente, isso não é uma aula de SQL, tá? Eu já tenho o curso aqui, é mais pra gente verificar mesmo como que a gente faz para utilizar o SQL aqui dentro do Spark. Bom, eu vou importar a mesma base de dados aqui, tá? Aqui eu estou utilizando o Kaggle, mas a deixar bem claro que aqui isso vai funcionar em qualquer ambiente que você estiver utilizando o Spark, né? Pode usar o Kaggle, pode usar isso dentro do Databricks, ou pode utilizar isso dentro do Spark mesmo. E, bom, vamos lá. Aqui eu já fiz a importação do Spark, tá? Então ele já está rodando. Já rodei, já configurei tudo bonitinho. Aqui a gente importou essa base de dados, tá? Que é a mesma base de dados que a gente utilizou nas últimas aulas. Essa base de dados, ela está disponível aqui dentro do Kaggle, tá? Então ela foi disponibilizada aqui open source para a gente utilizar. Aqui eu não vou explicar essa parte do código aqui de importação, porque eu já tenho um modo explicando isso. Mas aqui o que fica importante é a gente saber que a gente está importando a nossa base de dados dentro dessa nossa variável df aqui, tá? E aqui a gente tem a nossa base de dados, que aqui é dados no e-commerce, né? A gente tem aqui data, product category, a gente tem o preço, desconto. Então a gente tem algumas informações ali de um e-commerce e a gente vai ver como que a gente faz para analisar esses dados, tá? Bom, como que a gente faz primeiro para a gente utilizar o SQL, tá? A gente precisa transformar esse data frame em uma tabela do Spark, tá? Aqui uma tabela de SQL para que a gente consiga utilizar isso dentro do Spark. A gente tem dois conceitos aqui de tabela temporária e tabela global. Como eu estou utilizando aqui o PySpark dentro do Kaggle e é só uma seção que a gente tem aberta, não faz sentido a gente explicar aqui, né? Talvez eu faça uma aula posterior explicando a diferença entre a tabela temporária e a tabela global, tá? Mas aqui a gente vai importar uma tabela temporária para que a gente consiga fazer essa importação, tá? Para que a gente consiga utilizar o PySpark SQL. Como que a gente faz? Aqui a gente vai colocar o nosso data frame, né? df. A gente vai colocar create or replace temporary view. E aqui a gente vai dar um nome para essa tabela, tá? Vou dar o nome de df aqui. E aqui a gente criou a nossa tabela, tá? Deixa eu dar um. Deixa eu só fechar aqui. Beleza. Então aqui a gente criou a tabela, a gente transformou esse def aqui em uma tabela, tá? Então isso faz com que a gente consiga utilizar o SQL dentro do PySpark aqui, tá? E como que a gente faz isso? Bom, vamos começar aqui pelos exercícios. Contar o número total de registros na tabela. A gente sabe que a nossa tabela aqui, a nossa dataframe é df, e a gente criou um dataframe chamado df aqui. Eu vou alterar e vou colocar df.tabela, tá? Para que acho que fica melhorzinho para a gente diferenciar. Então, o nosso data frame, aqui é o nosso data frame que a gente importou aqui, e aqui o nome da nossa tabela que a gente está criando, tá? Bom, vamos lá. Como que a gente faz para utilizar aqui o Spark, o SQL dentro do PySpark, né? A gente pode utilizar o comando spark.sql. Spark.sql, abriu e fechou parênteses, aspas, e aqui agora a gente consegue utilizar o código SQL dentro do PySpark, tá? Então essa é a estrutura que a gente utiliza aqui para que a gente utiliza o Spark, tá? Então vamos colocar aqui Spark SQL, tá pedindo para a gente contar o número total de registros na tabela, né? Vamos dar um select aqui, count, from, onde que ele quer que a gente dá o nosso nome da tabela, né? A gente sabe que o nosso nome da nossa tabela é df underline tabela. Beleza, vamos executar isso daqui. E o que, que ele vai retornar para a gente? Ele vai retornar aqui para a gente um data frame contain um big int, tá? A gente precisa utilizar o show aqui para que a gente mostre o resultado, tá? É a mesma coisa quando a gente utiliza as outras funções do PySpark, a gente vai precisar colocar o show aqui.
Quando a gente executar isso daqui, ele retorna para a gente aqui count 1. Se eu quiser colocar aqui as contagens, para que a gente coloque um alias aqui, então a gente tem aqui o resultado. Então a gente viu que a gente tem 1000 dados aqui dentro dessa base de dados da nossa def tabela, que é a nossa base de dados aqui do e-commerce, tá? Então essa é a estrutura que a gente utiliza, spark.sql. Aqui a gente abre o parênteses e aspas, coloca o código SQL dentro aqui dessas aspas duplas ou simples e dá um ponto show, tá? Eu também consigo armazenar isso dentro de uma variável, tá? Então vou colocar aqui resultado é igual a spark.sql. Deixa eu executar isso daqui. Ele normal ali, tá? E se eu quiser armazenar esse resultado aqui e vir aqui. Peraí que ele tá um pouquinho lento. E colocar aqui resultado.show. Ele vai retornar para a gente o mesmo resultado, tá? Então a gente pode fazer isso tanto para visualização quanto para armazenar esse resultado aqui final dentro de uma variável, tá? Bom, vamos para o segundo exercício aqui, tá? Encontre a soma total das unidades vendidas. Então a gente sabe que a gente tem essa coluna aqui, unit sold, né? E ele está que a gente faça a soma. Então vamos lá, a gente vai dar um spark.sql aqui, abrir e fechar parênteses, aspas duplas aqui, select a soma de units sold from. A gente sabe que a nossa tabela chama def underline tabela, né? Def underline ponto tabela. Show. Quando a gente executar isso daqui, ele retorna para a gente aqui a quantidade de unidades vendidas. Então a gente sabe que a gente tem 29.631 unidades vendidas dentro dessa nossa tabela, tá? Só uma coisa aqui que eu quero lembrar, que eu acabei de lembrar que é importante falar. Quando a gente for resetar aqui o Spark, como a gente criou uma tabela temporária e a gente fechar aqui a sessão e quando for abrir a sessão novamente, a gente precisa de novamente criar essa tabela, tá? Porque ela não fica salva aqui dentro do Spark, tá? Então a gente vai ter que rodar isso daqui novamente para que a gente consiga utilizar os códigos SQL dentro dessa tabela. Vamos para mais um exercício aqui, tá? Encontrar o preço médio dos produtos. Deixa ele carregar aqui. Beleza, então vamos lá. Spark.sql, abriu e fechou parênteses, aspas, lutas, select average price, tá? From df, underline tabela, ponto show. Executamos isso daqui e ele retorna aqui pra gente o preço médio ali. Geralmente nossas compras ali são de 505, não sei se aqui é real em dólares, mas esse é o preço do valor médio aqui do ticket médio da nossa loja, tá? Bom, listar todas as categorias de produtos únicas. Vamos criar aqui mais uma linha. Beleza, vamos dar um spark.sql aqui. Beleza, ele quer que é select. Eu acho que é Product Category, nossa coluna, né? Product Category from df, underline tabela. Só que ele quer o distinct, né? Distinct. A gente pode utilizar um distinct aqui. Product Category from def tabela. Ponto, show. Executamos isso daqui e ele retorna para a gente aqui todos os tipos de categorias que a gente tem ali distintos, né? As únicas aqui, Fashion, Sports, Electronics, então ele consegue retornar isso para a gente, tá? Bom, exibir a quantidade total de vendas por categoria de produto, tá? Então a gente consegue verificar aqui que a gente consegue utilizar o PySpark SQL para fazer praticamente tudo que a gente fez, que a gente aprendeu nas últimas aulas ali, tá? Como utilizar o Group By, fazer a seleção de dados. A gente consegue fazer aqui também utilizando o SQL aqui dentro do PySpark, tá? Vamos dar um spark.sql aqui. Ele quer que a gente select product category. Ele quer que a gente traga a soma de unidades vendidas, né? Sum de units sold from df tabela. E aqui a gente dá um group by por product category. Vamos dar um show aqui, executando. E ele retorna aqui pra gente, tá? A gente também poderia, se a gente quisesse, colocar aqui um order by para fazer ordenar aqui, tá? Mas aqui ele retorna pra gente esse agrupamento aqui por product category da quantidade de unidades vendidas, tá? Exibir os produtos com o maior preço. Deixa ele carregar aqui. Só um instante. Beleza. Spark.sql select. Ele quer que a gente product category, que a gente não tem uma categoria de só produtos, né? From def underline tabela, order by. Só vamos colocar aqui o price também, né? Pra gente verificar quais são os preços. Order by price descending. Vamos aqui pegar os 10 primeiros.
Vamos dar um ponto show. E aqui a gente consegue verificar os produtos aqui, né? Os dois primeiros aqui são de fashion, sports, electronics. Então a gente consegue fazer também ali para listar quais são os produtos mais caros aqui da nossa base de dados, tá? Encontrar o produto com o maior desconto. Tá, aqui tem dois métodos de fazer isso, só que vamos fazer aqui, tá? Spark.sql, vamos dar um select aqui, ele quer produto, né? Product category, maximum discount. Vamos fazer, acho que é mais fácil de fazer do outro jeito que a gente fez ali. Vamos colocar aqui a discount uh, from ADF and the tabela order by discount descending limit. Vamos pra gente trazer só um valor. Vamos executar esse daqui e ele retorna pra gente ali o produto que teve maior desconto aqui, que foi da categoria do Electronics, com 49,92% de desconto, tá? Contar o número de produtos vendidos para cada segmento de cliente. Tá meio lerdinho aqui, mas vamos lá. Bom, então vamos lá. Mesma estrutura que a gente está utilizando nos últimos exercícios aqui, tá? Pera aí que ele deu uma travada legal aqui. Esse arquivo está um pouquinho grande, então ele já começa a dar uma travada. Vamos lá, spark.sql. Aqui a gente vai, ele quer contar o número de produtos vendidos para cada segmento do cliente. A gente tem a coluna Customer Segments. Ele quer que a gente dê um count aqui de units sold from a nossa tabela, né? E a gente dá um group by aqui, by Customer Segment. Vamos rodar esse daqui. E aqui a gente consegue verificar a quantidade de unidades vendidas para cada segmento do cliente, tá? Deixa eu apagar essa daqui que a gente vai precisar. Filtrar as vendas de 2003 com preço superior a 900, tá? Eu acho que ele tá como, não tá como date, tá como string, tá? Então a gente vai ter que utilizar o like aqui, tá? Vamos dar um spark.sql aqui. Vamos dar um select. A gente quer selecionar todos os dados aqui, tá? From a nossa tabela. E a gente utiliza o where aqui, tá? Para fazer o filtro, né? A gente fez os filtros ali anteriormente usando o PySpark, a gente utilizou o ponto filter, mas aqui a gente consegue utilizar o where dentro do SQL, tá? Date, like, vamos utilizar o like aqui, tá? A porcentagem 2023 and price superior a 900. Vamos executar aqui. E ele retorna aqui pra gente, tá? A gente verifica que o preço aqui, todos os preços são maiores que 900 e as datas aqui são de 2023, tá? Bom, décimo exercício, a gente tem 20 exercícios, chegamos na metade. Exibir o total de marketing gasto por segmento de cliente. Deixa ele só carregar aqui. Beleza, vamos lá. Spark.sql. Vamos colocar aqui Select Customer Segment. Ele quer o total de marketing gasto, né? Então aqui a soma de marketing spend from a nossa tabela. Group by Customer Segment. Vamos dar um show aqui. Só deixa eu fazer um negócio aqui. Tá. Desculpa, vamos lá. Voltamos aqui. Beleza. Exibir o total de vendas por data, tá? Se só ele carrega aqui. Beleza. Então vamos aqui. Ele quer Spark. Quer. Select as. Vamos colocar aqui date primeiro, né? Sum de unsold from the underline tabela. E aqui a gente dá um group by date. Vamos dar um show aqui. Beleza, então a gente consegue trazer aqui a soma aqui a quantidade de medidas por data, tá? Listar todos os produtos com descontos acima de 40%. Spark.sql. Vamos lá. Select. Ele quer que a gente selecione todos os produtos. Category. Vamos colocar aqui discount também. From def na tabela. Where discount é maior do que 40%. Vamos dar um show aqui. E aqui a gente tem os produtos que foram vendidos com acima de 40% de desconto, tá?
Encontrar a média de marketing gasto para cada categoria de produto. Spark.sql, vamos colocar aqui select product category, some marketing spend, aqui é a média, né? Então aqui é o average, não sum, from the underline tabela, ele quer group by product category. Vamos dar um show aqui. Beleza, aqui a gente consegue trazer a média, tá? Por produto category. Ordenar os produtos pelo preço do mais caro para o mais barato. Deixa ele carregar aqui para a gente conseguir fazer mais esse exercício. Beleza, Spark.sql. Select. Vamos colocar aqui Product Category. Vamos colocar aqui a Price também. From Def Table. Vamos dar um Order by Price. Aqui, descendente, tá? Para a gente verificar do mais caro para o mais barato. Dá um show. Def. Tabela, não tabela, não table. Executamos aqui e aqui ele retorna para a gente, tá? Do mais caro para o mais barato. Filtrar os produtos da categoria Toys e que tenham unidades vendidas acima de 25, tá? Então aqui a gente vai utilizar o where, né? Deixa ele pensar aqui, tá? Porque tá um pouquinho lento. Kaggle Spark.sql select from the na tabela where product category é igual a gente coloca um toys aqui e unit sold maior do que 25. Aí a gente dá um show. E aqui ele retorna pra gente. A gente verifica que ele filtrou aqui tudo que é toys, né? E aqui a gente, unidades aqui vendidas acima de 25. Exumir a soma de desconto por categoria do produto, tá? Mais um exercício de group by aqui, né? De agregação que a gente vai utilizar. Deixa ele carregar. Spark.sql. Vamos dar um select product category. Ele quer a soma de discount from def na tabela, entra do grupo by aqui. E aqui a gente dá um show. E aqui a soma de desconto tá por cada produto, categoria de produto aqui. Encontrar os 3 produtos com maior valor de marketing gasto, tá? Então aqui a gente consegue precisar um order by um limite para mostrar os 3 principais. A gente também poderia fazer alguma função win aqui. Só como aqui é mais básico, só para a gente mostrar como a gente utiliza o SQL, vou fazer do jeito mais simples aqui. Select, ele quer product category from the tabela where order by, né? Order by marketing spend descendente. E aqui a gente limita para 3. Vamos dar um show aqui. E aqui a gente verifica que foram 3 categorias diferentes, tá? Bem interessante. Exibir a quantidade total de unidades vendidas por data, mas apenas para a categoria Toys e Sports, tá? Então a gente consegue fazer uma combinação aqui de where e group by, tá? Deixa ele carregar. Vamos dar um Spark SQL aqui. Select, ele quer unidade por data, tá? Date. Vou colocar some aqui de units sold from def na tabela where a gente consegue product category é igual a toys or product. A gente poderia utilizar o in aqui também, tá? É igual a sports. Vamos fechar aqui. Vamos puxar 10. Eu vou colocar aqui o. A gente vai colocar o group by, desculpa. Where group by date.
Executamos isso daqui e aqui ele retorna pra gente, tá? Então a gente colocou esse filtro aqui, tá trazendo pra gente tudo que for da categoria Toys ou Sports. E aqui é a quantidade de unidades vendidas por data, tá? Contar quantos produtos de cada categoria tem um preço superior a 700. Beleza? Deixa ele só carregar aqui. Vamos dar um Spark.SQL aqui. Select. Ele quer que a gente product category, né? Count. From df na tabela. Where price maior que 700. Índia do group by aqui. Group product category. Vamos dar um show. E aqui ele retorna pra gente quantos produtos a gente tem ali acima de 700, tá? Último exercício, tá? Calcular a diferença entre o preço e o desconto para cada produto. Então tá bom, só um instante, deixa ele carregar aqui. Beleza, Spark.SQL, então ele quer select, ele quer aqui product category, a gente vai colocar aqui price menos discount from def, né, tabela, show. Vamos executar isso daqui. E aqui ele retorna pra gente, tá? O preço menos o desconto, tá? Quanto que foi o produto ali. A gente também poderia colocar aqui as informações do preço de desconto e aqui pra gente mostrar, né? Então aqui o preço menos desconto e aqui foi o preço total após o desconto, tá? Bom, esses foram os 20 exercícios, tá? Foi mais aqui a gente executando códigos de SQL, porque, como eu falei anteriormente, é bem simples aqui como a gente faz para utilizar. O que a gente precisa ficar sempre esperto, tá? Essa parte de criação da tabela, tá? Então a gente sempre precisa criar, transformar aqui o nosso data frame em uma tabela, utilizando creator, replace, temporary view. Tem a parte ali da tabela global, a tabela temporária, mas a gente não vai entrar nesse assunto aqui agora. Como eu estou utilizando o Kaggle também, eu não tenho como demonstrar a tabela temporária e a tabela global. Mas a gente sabe que depois de a gente importar aqui o data frame, a gente transforma isso em uma tabela e através do código spark.sql a gente consegue fazer a utilização de códigos SQL aqui dentro do PySpark, tá? Que também complementa muito aquilo que a gente já aprendeu no restante do curso. Bom, caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. O meu LinkedIn também está aqui na descrição, caso você queira mandar alguma mensagem. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se inscreve no canal, dê um joinha e até a próxima.